Na década de 60, em uma região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mães confiavam seus filhos a uma mulher que dizia cuidar de crianças e também era conhecida por ser benzedeira. Mas aos poucos, crianças começaram a sumir. E o rumo que essa história tomou foi tão bizarro que essa mulher ficou conhecida como a Bruxa de Sapolândia. Oi, eu sou a Carol. Se você gosta de histórias misteriosas e assustadoras, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque hoje vamos conhecer a história da Bruxa de Sapolândia. O universo da literatura e do cinema é cheio de histórias de bruxas. A grande maioria dessas histórias são assustadoras. Tem umas que são engraçadas e outras que ainda parecem uma mistura de terror e comédia. Mas essa aqui é do tipo assustadora mesmo, e aconteceu no Brasil. Na década de 60, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ainda crescia lentamente. Existia uma área periférica, conhecida popularmente como Sapolândia. O apelido vinha dos terrenos alagados, dos brejos e da enorme quantidade de sapos naquela região. As ruas eram precárias e muitas famílias viviam em uma situação de extrema pobreza. Para complementar a renda da casa, era comum que as mulheres também trabalhassem. E a maior parte das ofertas de emprego era na roça. Mas esses não eram trabalhos comuns, em que a pessoa saía de manhã e voltava para casa no fim do dia. Eram empreitadas de plantio e colheita, que exigiam que os trabalhadores permanecessem nas fazendas durante todo o período do serviço, muitas vezes por dias ou até semanas. Por isso, muitas famílias precisavam encontrar alguém de confiança para cuidar dos filhos, enquanto estavam nesses trabalhos. Foi nesse cenário que uma mulher começou a cuidar de crianças em sua casa. Seu nome era Célia de Souza. Ela nasceu em 1920 e tinha 48 anos quando tudo aconteceu. Morava em uma casa de madeira simples e vivia com seu marido, um homem bem mais jovem, na casa dos 20 anos, chamado João Luiz da Silva. Ela era uma benzedeira muito conhecida na região, que mexia com ervas, dizia realizar trabalhos e até incorporar espíritos. E as pessoas que viam quando ela incorporava falavam que realmente ela ficava muito esquisita, que não parecia mais ela, parecia até uma espécie de bicho. E ela tinha uma creche improvisada na casa dela, só que essa creche não era igual são as creches de hoje em dia, em que os pais deixam as crianças durante o dia e vão buscar elas no final do dia. Como os pais trabalhavam nessas empreitadas na roça, eles precisavam de um lugar que os filhos pudessem ficar integralmente até que eles voltassem. Então as crianças moravam nessa creche da Célia. Algumas mães começaram a perceber mudanças estranhas nos filhos. As crianças voltavam da creche assustadas, machucadas, muito quietas e com clara perda de peso. Vizinhos afirmavam ouvir choros constantes vindos da casa, mas ninguém denunciava. Naquele tempo, violência infantil raramente era investigada e era até vista como normal. Além disso, muitas das famílias dependiam da creche de Célia, então não queriam se dispor com ela. E seja por medo, trauma ou ameaça, as crianças não verbalizavam o que estava acontecendo. Até que algumas das crianças deixadas sob os cuidados da Célia deixaram de ser vistas. E as explicações que ela dava eram bem vagas. No dia 11 de janeiro de 1969, 2 homens procuraram a delegacia de Campo Grande. Eles acusaram Célia de agressão contra as crianças. Um desses homens era José Fernandes, pai de uma das vítimas. E no mesmo dia, a polícia foi na casa de Célia para verificar o que estava acontecendo. E foi aí que aconteceu uma das cenas mais marcantes de toda essa história. Quando questionada pelos policiais, Célia teria indicado o local onde 2 corpos estavam enterrados no fundo do quintal. Ela mesma ajudou a cavar a terra para achar os corpos. Essa foto mostra Célia com um cigarro na boca, indicando a localização das crianças. A polícia então deu voz de prisão a Célia e ao seu companheiro. Durante as investigações, várias testemunhas disseram que os 2 castigavam as crianças e as espancavam, e ainda realizavam práticas espirituais com elas. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais da época começaram a publicar manchetes e o caso ficou muito famoso. Foi nesse momento que surgiu o apelido, a Bruxa da Sapolândia. A mídia descrevia Célia quase como uma figura monstruosa. Boatos começaram a circular pela cidade. Magia negra, rituais, sacrifícios e maldições.
o pânico coletivo tomou conta da cidade. Muitos acreditavam que ela era responsável por dezenas de mortes. Mas a mídia exagerou os fatos, sem se basear no que era realmente evidência. Célia negava ter assassinado qualquer criança. Segundo sua versão, as crianças teriam morrido de causas naturais enquanto estavam sob seus cuidados. Ela afirmava que, após as mortes, enterrou as crianças a pedido das próprias famílias, e também dizia que havia comunicado o falecimento das crianças para os seus pais. Porém, os familiares contestavam essa versão e afirmavam que não haviam sido informados sobre as mortes dos filhos. Mas no depoimento do pai que denunciou, ele disse umas coisas muito perturbadoras. Disse que as crianças davam banho em Célia e em João Luiz. Elas tinham que comer folhas de cenoura e feijão carunchado. E quando Célia matava alguma galinha, faziam com que comessem as penas e as tripas. Na casa moravam ao menos 11 crianças, e na casa de mãe de Célia, outras 2 crianças foram encontradas em situação deplorável e foram levadas para atendimento na Santa Casa. João, companheiro de Célia, disse que realmente ela não cuidava bem das crianças. Disse que ela as maltratava, que frequentemente batia nelas, o que acabou resultando em 4 mortes. João disse ainda também sofrer violência física por parte de Célia. O fato de existirem corpos enterrados clandestinamente, junto com as denúncias de abuso contra Célia e o João, levaram à prisão dos 2. Os corpos passaram por necrópsia, mas devido ao estágio avançado de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte. Ou seja, não foi possível determinar se as crianças tinham sido vítimas de homicídio ou se haviam morrido de outras causas. E essa ausência de uma conclusão definitiva foi fundamental para o desfecho do processo. O processo se arrastou por 2 anos. Em 1971, Célia foi absolvida por falta de provas suficientes para uma condenação. A justiça não conseguiu comprovar que ela havia cometido os assassinatos pelos quais era acusada. Pelo menos 4 corpos foram descobertos. Existe também uma história bastante conhecida entre os moradores de Campo Grande que fala sobre uma possível falha na investigação. Segundo essa versão, uma das crianças não teria sido procurada porque estaria enterrada em um mandiocal, e o corpo teria sido descoberto apenas anos depois. Segundo as pessoas que afirmavam isso, a polícia se justificou dizendo que a plantação de mandioca dificultaria as buscas, que por isso não teriam sido realizadas. Mas não se sabe se isso realmente aconteceu, porque não tem nenhum registro nos documentos públicos. Depois de ser liberada, Célia desapareceu. Algumas pessoas dizem que ela mudou de identidade. Outras afirmam que ela passou a viver longe de Campo Grande. Mas oficialmente seu destino nunca foi esclarecido. Se ela estivesse viva hoje, teria mais de 100 anos. Até hoje, a verdadeira causa da morte das crianças permanece um mistério. E ninguém sabe se Célia era realmente inocente ou se foi uma criminosa que escapou da condenação. A casa que Célia morava ainda continua lá, mas ninguém mora mais nela. Tem uma árvore bem esquisita, cheia de bonecas, que parece que foram colocadas por um vizinho. Com o passar dos anos, essa casa foi cercada por histórias de assombração. Moradores da região dizem ouvir o choro de crianças durante a madrugada, ver vultos no quintal, escutar portas batendo, e já foi relatado até a visão de um caixão no telhado. E uma das coisas que torna essa história tão perturbadora é que ninguém sabe onde termina a verdade e começa o horror criado pelo medo. Mas o que você acha? A bruxa de Sapulândia foi realmente uma assassina ou uma vilã criada pela sociedade? Queria muito saber a opinião de vocês. E se você gosta de histórias como essa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção.